Salve, salve, meu cara e minha cara rubro-negra. Olha, o vídeo tá espetacular. Vamos falar de Claudinho no Flamengo e o Wendel também. Contratação em dose dupla. Para tudo aí, porque você vai ver aqui na matéria, não sou eu que tô falando, tá? Matéria jornalística. O bicho tá pegando, o Wendel já fez publicação. Os antes estão pirando, deu um chapéu histórico no Palmeiras. Antes da notícia, aqui, rubro-negro, cola aqui comigo, se inscreve no canal se não tiver inscrito. Clica no sino das notificações, assim, todo dia nós vamos estar juntinho aqui abraçando o Flamengo junto. E sem mais delongas, só fala pra mim aqui se você acha que é uma boa o Wendel e o Claudinho no Flamengo. Comenta aqui se são duas boas contratações e bora pra notícia. Vem comigo, vem no Rubro Negro! Hoje tem gol do Gabigol. Hoje tem gol do Gabigol. Simbora, Fãs de Esportes, vamos falar muito de mercado e aí tem torcedor que já olha para tudo que se posta em rede social e pensa, tá mais próximo do meu time. A gente viu o Wendel aí comemorando e a gente vai falar do Luiz Soares também. Tem uma entrevista muito interessante do Renato Portaluppi falando do Luizito Soares e o que pode acontecer nessa próxima janela de transferência com ele, tá? Vamos começar o nosso Sport Center, vamos começar falando de Flamengo. Antes eu dou boa noite pro André Kfouri. Fala, Kfouri, tudo bem? Oi, Marcela, boa noite. Boa noite a todos. Vamos lá, uma hora só hoje, então vamos andando. Vamos lá, andiamo então. Vamos começar falando do mercado do Flamengo. O empresário do Wendel foi até a Rússia para tentar resolver a vida do meia. Será que ele chega? Valeu, pessoal. Flamengo na preparação para o jogo contra o América Mineiro. Bruno Henrique pode até voltar para essa partida de forma surpreendente, uma recuperação bem rápida. Imaginava-se de 3 a 4 semanas, pode voltar em até 2. Esse estiramento dos ligamentos do joelho e tornozelo esquerdos que ele teve no jogo contra o Palmeiras ainda no início desse mês. O Pedro também pode ser que volte para essa partida. Pedro que vem sendo especulado até em times da Inglaterra como o Tottenham, já teve a proposta do Al Hilal da Arábia, lá o time do Jorge Jesus. Os árabes fizeram uma oferta, 6 vezes o salário que ele ganha atualmente no Flamengo. Ele recusou, mas os árabes podem fazer uma nova investida. Em relação a Claudinho, o Flamengo ainda negocia com o Zenit, sabe que é uma negociação devagar, vai avançando bem devagar mesmo essas conversas com o time russo. O Claudinho faz uma força também para o negócio sair. O Flamengo sempre imaginava entre 15 e 20 milhões de euros esse acordo com os russos. Os russos pedem um pouco mais do que os 15 milhões de euros iniciais oferecidos pelo Flamengo. Então, está mais ou menos nesse patamar. Sobre o Wendel, o Flamengo, pelo que a gente sabe nesse momento, não avançou em nada em relação a esse jogador. Ficou até uma rusga do ano passado, quando o Flamengo tentou demais trazer o Wendel e na última hora ele renovou com o Zenit. Até por isso, o Marcos Braz, na apresentação do Luiz Araújo, disse que não ia nem contatar o Wendel, nem ter nenhum tipo de conversa em relação a esse atleta. De La Cruz, Flamengo também tenta ainda com o River, mas sabe que é mais difícil, multa de 16 milhões de dólares. O River está até na mesma chave do Flamengo na Libertadores. Fica bem difícil essa situação. Pois é, mas olha, a apuração então do Pedro Raul do Raul Moura falando sobre... Pedro Raul a gente vai falar daqui a pouquinho, tá? Do Raul Moura falando sobre o Wendel. O empresário dele viajou até a Rússia para tentar resolver a vida do meia. Será que ele chega mesmo para o Flamengo? E a gente falou ontem que o Palmeiras estava muito interessado no Wendel. A gente tem uma tela para mostrar para vocês porque os clubes estão de olho nesse brasileiro, nesse meia, para voltar para o Brasil. Vamos mostrar. Chapéu histórico aí, nação. Fãs de Esportes é um jogador muito importante. Chapéu ele tem Palmeiras, 9 gols nessa temporada, 67,9 passes, 1,7 bolas longas, 3,4 dribles. Ontem a gente conversava também com o Gustavo Zupac e ele falava sobre a importância desse jogador. O Palmeiras se assustou com uma pedida inicial e se assustou com o valor, mas o Flamengo não parece ter se assustado não, porque depois, hoje, agora no finalzinho da tarde, as coisas começaram a caminhar, André Kfouri. É muito importante para o Flamengo ter um jogador como esse? É importante para qualquer clube brasileiro que queira se tornar melhor da noite para o dia, em tese, porque o Wendel é capaz disso. A simples presença dele
melhora muitas coisas e dá para entender perfeitamente por que dois clubes que estão entre os mais bem administrados em relação ao orçamento potencial de investimento no Brasil, teoricamente estão aí concorrendo pela possibilidade de contratá-lo, né? Não é uma coisa simples e a gente tem que tomar um pouco de cuidado, ficar um pouco ressabiado, digamos assim, porque às vezes aquele clube que não aparece tanto no noticiário como um interessado com conversas avançadas é quem de fato está fazendo progresso no que interessa, que é a negociação com o clube proprietário dos direitos federativos do Wendel. Se você quisesse me perguntar qual time entre Palmeiras e Flamengo teria mais necessidade do futebol do Wendel para resolver carências e se tornar melhor, eu acho, a minha impressão é que o Palmeiras precisaria mais dele do que o Flamengo. Mas é uma coisa muito difícil da gente precisar agora quem tá na frente, quem tem vantagem e se é que alguém vai conseguir dobrar mesmo essa negociação a seu favor e trazer o Wendel para o Brasil de volta ao futebol brasileiro. A gente fala muito sobre como é difícil conversar com o clube russo, com o Zenit, como eles se fecham em relação a isso, é difícil em relação ao Claudinho também para voltar para o Brasil, mas uma coisa que conta é a vontade do jogador. A gente viu agora há pouco uma imagem aqui na nossa abertura do Wendel dançando e brincando e falando do Gabigol. As informações que a gente tem dos bastidores é que ele assinaria agora com o Flamengo. Isso conta muito também para ele voltar para o Brasil, André Kfouri? Isso conta para as pessoas no clube dele entenderem exatamente o que ele pensa. Mas a gente também já viu, por outro lado, muitos clubes russos e, de maneira geral, no futebol russo, dizendo para os seus jogadores, aqueles que talvez queiram ir embora, olha, fica na sua aí, você tem um contrato assinado, você vai cumprir, a gente não vai te negociar, o nosso plano para você é outro. E de uma hora para outra o jogador se aquieta e as coisas voltam ao normal. É sempre difícil entender direito o que está acontecendo até que as coisas sejam mais concretas. Sim. Não há a menor dúvida, pelo que a gente está vendo aí, que o Wendel tem interesse em voltar ao futebol brasileiro. A mesma coisa dá para dizer sobre o Claudinho. Porque senão essas negociações elas não permanecem assim no dia a dia. Né? É uma coisa que surge num momento, desaparece no outro, mas quando é todo dia, sempre tem alguma novidade, um dirigente brasileiro falando, trazendo alguma coisa que a gente não sabia, é porque as coisas estão acontecendo e normalmente mais rápido do que a gente pensa. Mas não dá para saber agora se apenas a vontade do Wendel, por exemplo, será suficiente para forçar, entre aspas, para dizer, olha, eu quero voltar, me ajuda aí, eu falo, o que eu posso fazer também? Não dá para a gente saber agora como que as coisas andam. Pois é, o famoso me ajuda a te ajudar, né? Mas essa última informação de que o empresário dele viajou até a Rússia é algo realmente que pode estar acontecendo uma mudança na vida do Wendel, tá? Olha, uma última informação, porque teve demissão e uma demissão que tem tudo a ver com o Flamengo. O Aguirre foi demitido, o próximo adversário, então, do Flamengo na Libertadores, o Olímpia, e o Aguirre foi demitido, ou seja, o Flamengo já pega o Olímpia na Conmebol Libertadores nas oitavas de final com essa equipe balançando. Não deixa de ser uma boa notícia para os torcedores rubro-negros. A gente segue o nosso Sport Center falando agora de Palmeiras. Porque provavelmente o Bruno Henrique será relacionado. Pois é, a notícia do dia. Treinou novamente nessa quinta-feira, se recuperou, está recuperado das 2 contusões que ele teve no dia 8 de julho contra o Palmeiras, tanto no tornozelo quanto no joelho. Os 2 recuperados, tá? As 2 lesões ele está recuperado, ele já se recuperou dessas 2 lesões e está pronto. Provavelmente será relacionado aí, porque o Bruno Henrique, cara, que fenômeno fisicamente falando é o Bruno Henrique. Tá de volta, ainda bem. Pedro também treinou normalmente, provavelmente volta contra o América Mineiro. Davi Luiz também treinou normalmente. Thiago Maia suspenso, tá fora. O Alan provavelmente vai ser o titular, sabe por quê? Porque o Pulgar não treinou, inclusive está fora do jogo de sábado contra o América Mineiro. Ele está sendo preparado apenas para Libertadores, lá no começo de agosto, tá, galera? Então, quarta-feira contra o Grêmio dificilmente vai ter o Pulgar também. Outra boa notícia é que o Mateuzinho também vem treinando, mas é um jogador que a gente já mencionou que estava apto para voltar, quase voltou no Fla-Flu no final de semana e agora o América Mineiro
ele provavelmente será relacionado. Será o primeiro jogo que ele será relacionado pós-problema que ele teve na perna. Vocês vão se recordar que ele fraturou a perna no dia 13 de março. Desde então passou por um longo processo de recuperação aí. Força a Mateuzinho, que eu já falei e volto a repetir. Mateuzinho será um bom reforço caseiro para o segundo semestre, porque ele tem características que o Sampaoli gosta bastante em um lateral direito. Muita gente vai debochar, nossa, Mateuzinho é reforço. Gente, mas é sério, hoje só tem o Wesley. O Varela ele não utiliza mais, inclusive os representantes do Varela estão buscando um clube para ele poder sair já nessa janela de transferência. Então é bom sim ter esse reforço caseiro, ter o Mateuzinho à disposição para brigar por vaga com o Wesley ali, porque o Wesley, querendo ou não, se tornou o dono da posição. E faz parte, o ser humano ele pode entrar numa zona de conforto por entender que ele não está tendo ameaça no time. Então, acho importante sim ter o Mateuzinho ali à disposição do técnico Sampaoli. Agora vamos falar do mercado da bola, atualização da negociação envolvendo o Wendel. Vocês vão se recordar no vídeo de ontem, falamos, Flamengo voltou a mirar a contratação do Wendel. Por quê? Porque, obviamente, o De La Cruz ficou muito distante. Mas não é esse o motivo. O motivo é, São Paulo conversou com a diretoria do Flamengo e falou, olha só, eu quero um volante para a saída do Vidal. Um volante que possa jogar de volante e também de meia eventualmente. Aí a diretoria vira para o São Paulo, tem o De La Cruz, mas o De La Cruz está distante. Aí o São Paulo, não, mas eu quero agora. Tem o Wendel aí, traz o Wendel. Aí a diretoria foi lá, voltou a conversar com os empresários do Wendel. Só uma observação que eu acho super interessante. Óbvio, pela rivalidade, muitos torcedores do Flamengo vão brincar, falar que o Flamengo deu chapéu no Palmeiras, mas isso não é justo, tá, galera? Eu aqui sou um jornalista e eu tenho que sempre falar a verdade. O Palmeiras nem sequer fez proposta por um Wendel, nunca esteve próximo de contratar o Wendel, a verdade é essa. Ah, Vene, mas a diretoria conversou com o empresário. Não, o empresário teve que ir a São Paulo por conta de um assunto familiar. Aí a diretoria do Palmeiras soube que ele estava lá, chamou para um café para conversar, sondou a situação, valores altos, o Palmeiras foi lá, nem fez proposta, pelo contrário, o Palmeiras ligou para todo mundo aí, mas de fato demonstrou interesse, mas nem avançou. Então não é justo dizer que o Flamengo pode dar um chapéu no Palmeiras, porque o Flamengo hoje sim está mais próximo que o Palmeiras, porque o Wendel já disse sim ao Flamengo. O Wendel tem um sonho, já falei isso aqui e vou repetir. O Wendel tem um sonho de vestir a camisa do Flamengo. Ano passado ele também tinha um sonho e optou por renovar. São momentos. Pela proposta financeira que fizeram a ele, eu não vou ficar entrando em detalhes aqui, porque na minha opinião não é o momento apropriado para isso. Mas a proposta financeira que fizeram para ele, eu também assinaria na hora, gente. Agora ele não está mais feliz, ele ficou mais um ano lá e não está mais feliz. Não se reapresentou, não sei se ele viaja com o empresário hoje, aí já entra no próximo assunto. O empresário do jogador vai viajar nessa madrugada para a Rússia para conversar com o Zenit e ouvir o que o Zenit pode fazer pelo Wendel. O Flamengo, a diretoria do Flamengo virou para o empresário e falou, olha só, viaja lá, conversa com eles, analisa lá as possibilidades, passa para a gente e a gente estuda aqui uma proposta. Mas entre o Flamengo e o Wendel está tudo certo. O Wendel já disse sim. Inclusive nas redes sociais, ele está cavando mais que o Vidal, mas faz parte do game, faz parte do jogo. E é por isso que o Flamengo está tentando o Wendel, porque muita gente questiona, meu Deus, mais um volante. Vi muitos setoristas do Palmeiras falar isso, falar que a estratégia do Flamengo é igual a estratégia do Alexandre Matos na ocasião, de ficar contratando jogador para não deixar o rival se reforçar, não tem nada a ver, é planejamento. É junto com o São Paulo. O São Paulo é assim, onde ele chega ele pede contratação. E ele pediu já a contratação do Wendel. E o Flamengo vai tentar. O Flamengo entendia que poderia atrapalhar na negociação para o Claudinho, mas é um desejo do São Paulo. E o Claudinho, Vene, sei que vocês vão me perguntar, eu não tenho nenhuma atualização. Eu não vou ficar aqui enchendo linguiça, como que eu posso dizer, alimentando uma expectativa enorme em vocês. O que eu posso dizer é, o Flamengo continua tentando e ponto. Eu não tenho nenhuma novidade, se fechou a contratação, se encaminhou. Cara, encaminhado não tá. O cara continua treinando lá. A informação que eu tenho é essa, nenhuma novidade. E o Flamengo pode fechar as duas contratações junto ao Zenit? Claro que pode. Está tentando as duas. Se está tentando é porque entende que pode fechar. Agora, se a gente for parar e analisar, qual é a prioridade? Na minha opinião, o Claudinho.
porque ele chegaria para ser um substituto imediato do Arrascaeta, do Everton Ribeiro, ficar revezando com esses dois jogadores. A gente já percebeu que sem Arrascaeta e sem Everton Ribeiro, o time do Flamengo não joga. E o São Paulo está fazendo isso com uma certa, digamos assim, constância.